Bom dia! Que bom que você acessou este vídeo da nossa devocional deste sábado, dia 30 de maio de 2020, semana de Pentecostes, último dia em preparação para a grande festa do Espírito Santo. Nós estamos vendo nas Escrituras o porquê, a razão de ser do Espírito Santo, o seu papel e a sua natureza na vida da igreja e do crente. Se você tiver a sua Bíblia perto de você, Palavra de Deus, da carta aos Romanos, do capítulo 8, versículo 26, que diz assim: da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, dentre outras coisas, é o nosso grande auxiliar na oração. Ele é o nosso mestre, mas ele é o nosso auxiliar. Muitas vezes a nossa oração tem palavras, mas não tem coração. E como disse um puritano, na oração é preferível não ter palavras, mas ter o coração todo empenhado, ainda que seja apenas para gemer, do que ter muitas palavras e não ter o coração colocado na oração. É exatamente isso que o Espírito Santo faz. Ainda que nós não tenhamos as palavras corretas, as palavras certas, as palavras mais belas ou mais adequadas, ainda assim o Espírito Santo coloca o nosso coração com sua fraqueza, com suas fragilidades, com suas imperfeições, para gemer diante de Deus, para gemer diante do Senhor. De fato, nós não sabemos exatamente como deveríamos orar. O mais capacitado de todos os homens, aquele que possui o vocabulário mais rico, aquele que tem a capacidade imaginativa mais profunda, esse está em pé de igualdade com o homem mais primitivo. Nós não sabemos exatamente o que e como pedir a Deus, sem auxílio do Espírito Santo. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vimos que Jesus nada quis fazer sem a oração. Antes de cada milagre, de cada decisão, de cada passo importante, de cada tomada de decisão, o Senhor Jesus recolheu-se um tempo em oração. Recolheu-se um tempo para que no Espírito ele gemesse, dissesse, falasse diante do seu Pai os sentimentos do seu coração, as suas necessidades, o que sua mente desejava, qual era a intervenção para o momento. E de fato, a oração fez com que Jesus, em seu ministério, fosse dependente também da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Portanto, aquele que não precisaria orar, orou para dar-nos o maior dos exemplos. A oração nos conecta em nossa fragilidade com o poder do Espírito Santo, que nos conecta, por sua vez, com o poder do Pai nos céus. Muitas vezes, quando oramos, nós parecemos muito com as crianças que acompanham os seus pais no supermercado. As crianças não vão ao supermercado com o desejo e com a intenção de escolher as coisas mais essenciais e mais necessárias para casa. Dificilmente uma criança corre para onde estão o arroz, o feijão, o açúcar, a farinha de trigo, o óleo, onde estão os legumes, as verduras, as frutas. Absolutamente. A criança, quando entra no supermercado, ela é irresistivelmente atraída para as guloseimas, chocolates, doces, balas e aquelas outras coisas mais coloridas e que mexem mais com as nossas sensações e com as nossas necessidades, digamos assim, mais secundárias. Claro, evidentemente, que no devido tempo, na hora apropriada e na ocasião conveniente, estas coisas secundárias, estas guloseimas, os doces, os chocolates, comunicam alguma graça, alguma alegria, algum benefício à vida. Mas não se vive destas coisas. Muitíssimas vezes nós, na oração, por falta de imaginação, por um vocabulário baixo, por nossas próprias fraquezas morais e espirituais, pelas muitas pressões e tentações da vida, nós não sabemos exatamente o que nos convém.
não sabemos nem exatamente como traduzir a Deus as nossas necessidades. Falta-nos a traducibilidade espiritual para que o Senhor aceite e receba a nossa oração, uma vez que nós temos profundo desconhecimento, inclusive, até dos nossos próprios sentimentos mais profundos. E o Espírito Santo que habita em nós, que esquadrinha a nossa alma, que nos conhece milímetro por milímetro, que nada desconhece dos nossos sentimentos, das nossas inclinações, ele usa esta nossa fraqueza a nosso favor. E ele então, como que gemendo diante do Filho, gemendo diante do Pai, ele dá a conhecer as nossas dores, as nossas inquietações, as nossas limitações, aquelas coisas que em nós são realmente necessárias que sejam tratadas, que essencialmente precisam ser cuidadas, que precisam receber do Senhor o seu devido bálsamo de Gileade. Então, nessa manhã, eu queria que nós tivéssemos nosso coração descansado. As nossas fraquezas não nos impedem de sermos recebidos, ouvidos e atendidos. Antes, pelo contrário, o Espírito Santo as usa em nosso favor e por causa delas as nossas orações são aceitas, por causa delas o Pai dá atenção à nossa fragilidade e por causa de nossas fraquezas o Pai nos dá o que precisamos para o momento, para a ocasião, para a hora, para aquela circunstância que nós estamos atravessando. Então ore. Ore com palavras boas e bonitas. Ore do seu jeito, na sua circunstância. Ore com o seu maneirismo. Mas o fato é, ore. Coloque todo o seu coração na oração. Você não precisa impressionar a Deus, porque Deus não se deixa impressionar. E você não precisa fazer com que o Cristo se admire das suas belas palavras, porque Ele é a palavra por excelência. Mas ore a partir da sua fragilidade, da sua pequenez. Ore até a partir da sua estupidez, porque é o Espírito Santo quem dará a devida traducibilidade, é o Espírito Santo que colocará o devido conteúdo, e é o Espírito Santo que vai fazer com que Deus, de fato, atenda às nossas orações mediante os méritos de Cristo, porque sabe de que barro somos feitos. Irmãos, no fundo, o Espírito Santo nos ajuda, entre outras coisas, a harmonizar até mesmo os nossos sentimentos e desejos com a vontade de Deus. Ajuda com que nós tenhamos uma vida agora padronizada, harmonizada, casada com a vontade de Deus, ainda que quando oramos, os nossos pedidos não sejam exatamente aqueles para aquelas circunstâncias que de fato são a causa da nossa tristeza, da nossa infelicidade e da nossa ruína. Digamos assim, que o Espírito Santo é o grande corretor das nossas orações. Não sei se você teve a experiência de estar escrevendo e no celular, por exemplo, e de repente você escreveu uma palavra errada e o corretor ou dá sugestões ou ele corrige automaticamente. O Espírito Santo, com toda a reverência, também tem esse papel em nossas vidas. Corrigir o conteúdo, o rumo e os porquês das nossas orações. Motivo de grande felicidade, porque fôssemos deixados nós, a nossa inteligência, a nossa criatividade, a nossa imaginação e aos nossos desejos, Deus jamais teria motivos reais para prestar atenção nessas criaturas erráticas e muitas vezes autocentradas que somos nós, egoístas, pedindo coisas apenas para a nossa satisfação. O Espírito Santo nos ensina a orar, de modo que, em primeiro lugar, nós venhamos a dar toda a honra e toda a glória ao Pai. Venhamos a exaltar o senhorio e a autoridade de Cristo. E venhamos, por assim dizer, experimentar toda a doçura e dar todo o poder e honra ao Espírito que geme dentro de nós, com os gemidos inexprimíveis, mas dentre os quais nós conseguimos compreender exatamente. Abá, Pai.
e que esse Pai de amor e de bondade, de misericórdia e de justiça, muito, muito te abençoe.